Trump amarelou. O presidente dos Estados Unidos recua seus ataques ao Irã e dá uma trégua de no mínimo 2 semanas. Fique agora com a reportagem da Band News sobre esse recuo do presidente dos Estados Unidos. Agora são 7h36. A gente traz a informação que acaba de sair. O presidente americano Donald Trump postou em uma rede social que adia os ataques contra o Irã. Esse ultimato que venceria daqui a pouco, às 9h da noite, portanto, estendendo o prazo. A Beatriz Ferretti está ao vivo com a gente, traz os detalhes, está com a postagem de Donald Trump aí, né, Beatriz? Por favor, o que ele disse nessa mensagem? Postagem de agora a pouco, viu, Adriana e Oineg? Boa noite para vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que adiou por 2 semanas o ultimato feito ao Irã pela reabertura do Estreito de Hormuz. A gente está com a postagem na tela em inglês, então eu vou ler exatamente o que está escrito nesse texto publicado por Donald Trump na Truth Social, que é a rede social dele. Com base nas conversas com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a abertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz, concordo em suspender os bombardeios e os ataques ao Irã por um período de 2 semanas. Ele continua: este será um cessar-fogo bilateral. A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a paz a longo prazo com o Irã e a paz no Oriente Médio. A mensagem ainda continua. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para a negociação. Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de 2 semanas vai permitir que o acordo seja finalizado e consolidado. Em nome dos Estados Unidos da América, como presidente e também representando os países do Oriente Médio, é uma honra ver este problema de longa data próximo de uma solução. Agradeço a sua atenção a este assunto, presidente Donald J. Trump. Essa mensagem foi publicada, Adriana Ioneg, 1h30 para o início desse ultimato, né, dos ataques que poderiam acontecer dos Estados Unidos contra o Irã. E agora a confirmação, então, que está havendo uma negociação e que esses ataques estão suspensos de forma bilateral por 2 semanas. Beatriz, o ponto central que interessa, Estreito de Hormuz, 20% do petróleo, 20% do gás, 30% dos fertilizantes. Essa é a questão central que tem sido discutida. Não há nada sobre isso, obviamente, no comunicado ainda, mas imagino que isso tem que fazer parte tanto da lista dos 10 pontos a que eles referiu do Irã, como da lista americana, não? Exatamente. E é muito válido lembrar que a postagem acabou de ser feita pelo presidente americano, mas o Irã ainda não se manifestou oficialmente, né? O Donald Trump está dizendo aqui, Oineg, que é um cessar-fogo bilateral, ou seja, também fica subentendido que os iranianos deixarão de realizar ataques no Estreito de Hormuz ou contra bases americanas no Oriente Médio, conforme esse acordo, essa proposta que tinha sido enviada pelo governo do Paquistão. Aliás, proposta essa que foi rejeitada ontem mesmo, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã. Mas agora o presidente Trump está dizendo que essas conversas avançaram de forma positiva. Ele cita aqui que houve, né, essa exigência de que o Irã concorde imediatamente com a abertura completa e segura do Estreito de Hormuz, mas até agora a gente não há essa confirmação por parte do regime dos ayatolás. São 7h40. A gente está noticiando aqui uma notícia desse momento, que é o recuo de Donald Trump em relação ao possível ataque que começaria a acontecer às 9h da noite contra o Irã. E esse ponto que você falou, Beatriz, é muito importante porque em outros momentos nós já vimos Donald Trump dizer que havia negociações, que estava avançando com as conversas e, no entanto, o Irã desmentia. Então vai ser crucial acompanhar nos próximos momentos a reação do Irã a essa postagem de Donald Trump concordando com um prazo de mais 2 semanas e falando num acordo de 10 pontos, mas que ninguém tem certeza se esse documento existe, porque isso não é mostrado e não há essa confirmação ainda que o Irã, de fato, entrou nessa negociação, né?
Até porque o próprio regime iraniano já havia negado qualquer tipo de cessar-fogo. O Irã quer uma paz duradoura, uma paz verdadeira, quer ver o fim desse conflito, né? Então, não uma trégua de 2 semanas como está sendo proposto agora. Então, de novo, eu repito aqui, até o momento, o Irã não se manifestou sobre esse assunto, né? A gente tem apenas a versão do lado americano, Donald Trump dizendo que será um cessar-fogo bilateral e que as conversas, sim, avançaram. Então, nos bastidores, né? A gente não sabe quais membros dos governos conversaram, e de que forma e onde essas conversas aconteceram, mas o Trump confirmando que sim, as negociações estão avançando, dizendo que os Estados Unidos já chegaram aos objetivos principais desses ataques, né, dessa missão militar contra o Irã e que isso possibilitou esse adiamento em pelo menos 2 semanas. Agora, também a gente tem que deixar muito claro, caso o Irã não cumpra com esse acordo, é muito provável que o Trump volte atrás, né, e mude esse prazo que ele está dando de adiamento de 2 semanas. Mas, mais uma vez, a gente também destaca aqui que o presidente Trump volta atrás, né? Ele já havia adiado pelo menos 3 vezes esse ultimato aos iranianos, né? A última data tinha sido, portanto, para hoje, às 9 horas da noite, né? Ele que ameaçava destruir pontes, a infraestrutura civil, a infraestrutura energética do Irã e agora, muito pressionado também internamente, mas principalmente externamente, por causa da crise energética, né, da inflação global que esse conflito vem causando, o presidente volta mais uma vez atrás, admite que há negociações, diz que essas negociações estão avançando e que agora há terreno, portanto, para esse cessar-fogo seguir por 2 semanas.